Olá, meus queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou grato ao Senhor por mais esta oportunidade em poder participar desta escola bíblica dominical. Neste trimestre, estamos abordando o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje, 17 de maio de 2020, estaremos estudando a lição de número 7, que tem por título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Estaremos apresentando aqui uma síntese desta lição tão maravilhosa. O texto áureo nos diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14. A verdade prática nos mostra que, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Acompanhem comigo, por favor, meus irmãos, a leitura bíblica em classe que se encontra em Efésios capítulo 2, versículos 14 ao 19. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Esta lição, meus queridos, tem por objetivo geral nos conscientizar de que, por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou um, a Igreja. Na lição anterior, vimos o antigo quadro desolador descrito pelo apóstolo Paulo acerca dos gentios. De acordo com o apóstolo, alguns aspectos relevantes devem ser observados quanto àquele povo. Em primeiro lugar, meus irmãos, os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão. E exatamente por esse motivo, estavam excluídos da aliança com Deus. Num segundo ponto, os gentios viviam sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel e eram estranhos ao concerto da promessa. E em terceiro lugar, a condição dos gentios era lamentável, pois, desprovidos da esperança e sem Deus na vida, caminhavam a passos largos para a perdição eterna. Na lição de hoje, nós veremos que houve uma significativa mudança na continuidade do capítulo 2. O versículo 13 do capítulo 2 faz um link entre a antiga e a nova situação do povo judeu. Paulo inicia o texto usando a expressão "mas agora", e isso indica que algo novo aconteceu, trazendo novas perspectivas para aquele povo que outrora estava sem esperança. Paulo explica que essa mudança se deu por conta da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Na presente lição veremos ainda os desdobramentos dessa mudança e aprenderemos que o encontro real com Cristo proporciona no homem uma nova natureza e uma nova maneira de viver. Em 2 Coríntios, capítulo de número 5 e versículo 17, está escrito: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, o tópico 1 da nossa lição destaca que Cristo desfez a inimizade entre os homens.
O subtópico 1 trata da parede de separação entre os homens. Vejamos. Essa parede é uma analogia com os muros do Templo de Jerusalém. A estrutura daquela construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo exacerbado. Entre o santuário e o átrio dos gentios, havia ali um muro de pedra que barrava o acesso dos estrangeiros ao santuário. Coisa terrível. Isso aí foi uma das causas da tamanha animosidade entre gentios e judeus. Entretanto, a obra redentora de Cristo anulou essa dissonância, trazendo harmonia entre os dois povos. Quanto a isso, nos diz o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 2, versículo 14: porque o próprio Cristo é nosso meio de obter a paz. Ele fez a paz entre nós, os judeus, e vocês, os gentios, fazendo de todos nós uma só família, derrubando a muralha de desprezo que nos separava. Subtópico 2, do tópico 1. A derrubada da parede de separação. Em Efésios capítulo 2, versículo 14, Paulo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. No versículo 16 do mesmo capítulo, o apóstolo ratifica essa afirmação ao dizer: como membros do mesmo corpo, desapareceu o rancor que tínhamos um contra o outro, pois ambos fomos reconciliados com Deus e assim, finalmente, a rixa se acabou na cruz. Com a vossa permissão, abro aqui um parêntese para falar um pouco sobre edificação de muralhas ou de muros. Dentre as várias finalidades que tem um muro, meus queridos, destacamos a capacidade de isolamento e cerceamento de liberdade que ele representa. Num passado não muito distante, o mundo presenciou a derrubada do Muro de Berlim, que por décadas separou a Alemanha em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. A derrubada desse muro simbolizou, sim, o fim do sofrimento, simbolizou o fim da tristeza, simbolizou o fim da separação social que existia entre as famílias que eram impedidas de se aproximarem. Caso muito parecido ocorre ainda nos nossos dias entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, onde a barreira político-ideológica priva as famílias de se aproximarem dos laços fraternos e até mesmo dos laços biológicos. Por analogia, entendemos que o exclusivismo religioso judeu era semelhante a esses muros e tão capazes quanto eles de causar uma nefasta separação. Subtópico 3 do tópico 1. O conceito da lei dos mandamentos. Meus queridos, para compreendermos melhor esse conceito, é importante que tenhamos uma visão tridimensional da lei mosaica, ou seja, nós devemos analisar a lei sob 3 aspectos diferentes: o aspecto moral, o aspecto cerimonial e o aspecto civil dessa lei. Vamos destacar na presente lição o aspecto cerimonial da lei. Esse aspecto consistia na observação da circuncisão, na observação dos sacrifícios, na observação de comida e bebida, na observação dos dias de festas, lua nova e sábados, conforme está escrito em Colossenses no capítulo 2, versículos 11 e 16. Todo esse ritual judaico, ao mesmo tempo, meus queridos, que marcava a posição do povo judeu diante de Deus, causava também grande hostilidade entre eles e os gentios. Todavia, essa tremenda animosidade
foi desfeita por meio do sacrifício de Cristo, conforme o relato do apóstolo Paulo no capítulo 5, versículo 15 da carta aos Efésios, que diz assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Subtópico 4 do tópico 1 da nossa lição. A revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que separavam judeus e gentios se deu pela abolição da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Isso só foi possível graças ao sacrifício expiatório de Cristo. Disse o profeta Isaías: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É muito importante destacar que a revogação aqui tratada se refere, meus queridos irmãos, exclusivamente ao aspecto cerimonial da lei mosaica. E sobre isso absolutamente não contradiz as palavras de Jesus proferidas no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 17, quando Cristo afirmou: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. O sacrifício de Cristo, portanto, proporcionou a paz entre esses povos. E quanto a isso, Paulo declarou aos irmãos de Éfeso: ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Efésios capítulo 2, versículo 17. O tópico 2 desta lição ressalta que, pela paz, Cristo fez um novo homem. Subtópico 1. O conceito bíblico de paz. De acordo com o pastor Douglas Batista, comentarista desta lição, de forma geral, paz significa descrição de boas relações, paz significa fim de um conflito, paz significa estado de tranquilidade, paz significa uma qualidade espiritual. A partir da expiação da cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, a saber, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação, promovendo assim a paz, conforme registrado em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 20. E por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Subtópico 2 do tópico 2. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara, queridos, que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aqui não é uma expressão sem vida. Ela tem uma conotação bastante profunda e significativa, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas ele é sim, literalmente, a nossa paz. A paz dispensada na igreja como um todo, a paz dispensada entre os verdadeiros cristãos, a paz dispensada entre cada crente e Deus, e a paz dispensada entre judeus e gentios, agora como um único povo em Cristo Jesus. É oportuno lembrar que o profeta Isaías identificou o Senhor Jesus como o príncipe da paz. Subtópico 3 do tópico 2. A nova humanidade formada pela paz. Conforme visto até aqui, o Senhor uniu judeus e gentios para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. A partir dessa união, meus irmãos, surgiu uma nova humanidade, a saber, a Igreja, a noiva de Cristo.
Portanto, eu e você somos fruto do grande sacrifício que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Em Cristo, meus irmãos, as desigualdades foram eliminadas. As acepções ou a acepção de pessoas foi desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Romanos, no capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Em Gálatas, capítulo 3, versículo de número 28, está escrito: já não somos mais judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres, e nem simples homens ou mulheres, porém somos todos iguais, somos um em Cristo Jesus. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. É o que veremos no tópico 3 desta lição. Subtópico 1. Cristo se fez maldição por nós. Vejamos o que significa isso, meus queridos irmãos. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, com chumbo ou ossos nas pontas. O réu era obrigado a carregar a sua cruz pelas vielas da cidade até o local da sua execução. Cristo carregou a cruz pela via dolorosa até chegar ao Gólgota, que significa lugar da caveira, onde foi crucificado entre dois malfeitores. Que coisa terrível! Que coisa humilhante, que forma tão degradante no qual o ser humano era submetido. E neste caso, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, ele passou por todas essas atrocidades, mas ele não negou, ele foi fiel até o fim, ele não recuou, mas ele entregou a sua vida para que todos nós pudéssemos ter acesso à presença do Deus Todo-Poderoso através do sangue vicário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo o apóstolo Paulo, a cruz era escândalo para os judeus, ao mesmo tempo que loucura para os gentios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Cristo suportou tal afronta, levou nossa culpa, entregou seu corpo para ser crucificado e fez-se maldição em nosso lugar. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo de número 13, diz a palavra do Senhor: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Subtópico 2 do tópico 3. Reconciliados pela cruz de Cristo. Como isso aconteceu? É o que nós veremos agora. Foi o sacrifício vicário de Cristo e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Questiona o apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 55. Aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 20, o mesmo apóstolo Paulo afirmou: e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens. Em outras palavras, a mensagem da cruz significa o anúncio do ministério da reconciliação. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, está escrito: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo,
não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Subtópico 3 do tópico 3. Reconciliados na cruz em um corpo. Segundo as Escrituras Sagradas, o propósito de Cristo foi o de reconciliar com Deus toda a humanidade que estava perdida, estava sem esperança. A inimizade antes existente se verificava em dimensões tanto vertical quanto horizontal. Na dimensão vertical, essa inimizade ocorria entre os homens e Deus. No capítulo 59, versículo 2 do profeta Isaías está escrito que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Havia um grande abismo, meus queridos. Havia uma grande barreira que era intransponível. Somente o sangue de Cristo derramado ali na cruz do Calvário proporcionou ao homem a oportunidade de se aproximar novamente do Deus Santo e Poderoso. Quanto à dimensão horizontal, implicava na animosidade existente entre judeus e gentios. Entretanto, a obra redentora de Cristo desfez as duas inimizades, tanto a vertical quanto a horizontal, proporcionando a reconciliação do homem para com Deus, gerando um novo povo, num único corpo, ou seja, a família de Deus, a Igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu na cruz as demandas da lei. Em sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenâncias cerimoniais que serviam de divisão. Portanto, nesta conclusão, nós chegamos a este final de aula, entendendo que por meio da paz conquistada no madeiro, Cristo desfez a inimizade. Cristo criou uma nova humanidade e reconciliou essa humanidade que estava perdida com Deus através do sangue poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir dessa nova humanidade, o Senhor Deus Todo-Poderoso formou para si um novo povo, qual seja a Igreja, o corpo de Cristo, do qual Ele é a cabeça. Que Deus abençoe toda a sua igreja em nome de Jesus.